Se você gosta de histórias de arrepiar, já deixa o like, comenta aqui embaixo o que achou e ajuda a espalhar o terror, compartilhando esse vídeo com quem tem coragem de ouvir. Eu fui uma professora respeitada por quase 20 anos. E digo fui porque depois do que aconteceu com Amália, minha reputação foi escorrendo ralo abaixo, como se a lama da verdade tivesse saído arrastando o que restava de mim. Amália era uma aluna reservada. Chegou no meio do ano, transferida de uma cidade vizinha depois da morte do pai. Sentava sempre na última carteira, escrevia com uma letra miúda e inclinada, e usava roupas surradas, sempre de manga comprida, mesmo no calor insuportável de outubro. Ela falava pouco, mas observava muito. Me irritava a forma como ela me olhava, como se já soubesse de tudo antes da aula começar, como se soubesse, de mim. A primeira vez que nos desentendemos foi por uma redação. O tema era o lugar mais escuro que já visitei. Os alunos entregaram textos bobos sobre florestas, quartos sem luz, porões. Mas Amália entregou 3 páginas escritas à mão contando sobre uma escola onde os adultos puniam os alunos com palavras cortantes, os olhos cegavam com o tempo, e os sorrisos eram máscaras de dor. Fiquei furiosa. Achei ofensivo, desrespeitoso. Rasguei a folha diante da turma e pedi que ela reescrevesse. Ela me olhou com desprezo. E ficou em silêncio. Na semana seguinte, ela não veio. Nem na outra. E então eu soube da notícia. Amália desapareceu. A mãe, uma mulher franzina com olhar perdido, entrou na sala dos professores chorando, perguntando se alguém tinha visto a filha. Disse que ela saiu para a escola e nunca voltou. Que deixou a cama arrumada. Que a mochila ficou em casa. Que a última coisa escrita em seu caderno foi: ela pagou minha palavra. Mas a palavra volta. Sempre volta. Me perguntaram se eu sabia de algo. Balancei a cabeça. Fingi compaixão. Mas lá no fundo senti alívio. Sim, eu me senti aliviada. Porque Amália era um espelho torto. E eu não queria mais me ver através dela. Mas foi aí que tudo começou. Primeiro foram os quadros. No fim das aulas eu apagava o conteúdo. Mas no dia seguinte, frases reapareciam, escritas em letra cursiva, pequena, ligeiramente inclinada. Eu ainda estou aqui. Você rasgou minha história. A palavra vive. Os outros professores riram. Disseram que era algum aluno fazendo piada. Mas não havia pegadas, não havia poeira mexida. E as câmeras do corredor estavam desativadas por falta de verba. Depois as frases começaram a surgir fora da sala. No espelho do banheiro feminino, condensadas no vapor. No vidro do meu carro à noite. Até na minha pele. Um dia, vi uma linha surgindo no meu braço. Como se uma caneta invisível riscasse minha carne. Estava escrito: eu não sou ficção. Fui ao médico. Não acharam nada. Passei a usar camisas de manga comprida. Igual a ela. Passei a ter pesadelos com o quadro negro. Ele se fechava sobre mim. A palavra desaparecida se repetia como um mantra, como se cada sílaba me pesasse nos ombros. As palavras começaram a me seguir. Num bloco de notas vi a mesma letra. No livro que lia no metrô. Numa bula de remédio. Tudo escrito com a caligrafia de Amália. Pequena, inclinada. Comecei a duvidar da realidade. Fui ao colégio num sábado. Queria encarar a sala sozinha. Entrei, acendi a luz e fiquei diante do quadro. Limpo. Fale comigo então, sussurrei. Quer que eu diga o quê? Que errei? Que fui injusta? Nada. Mas quando virei as costas para sair, ouvi um som seco. Tic, tic, tic. Aos poucos, letras começaram a surgir sozinhas. Como se alguém escrevesse com uma unha longa. A palavra se formou. Confesse. Tremendo, peguei o giz. Escrevi. Eu menti. Amália não me desrespeitou. Eu não aceitei ser contrariada. Eu destruí o que ela criou. E o giz caiu da minha mão. O quadro se apagou sozinho. E a sala ficou silenciosa. Saí dali com o coração aos pulos. Achei que tinha acabado. Mas não acabou. No dia seguinte, voltei à escola e a recepção estava em alvoroço. A coordenadora me puxou pelo braço. Professora, o que é isso? Gritou, mostrando o quadro da sala. Ali estavam as palavras que eu tinha escrito, só que não com giz. Foram gravadas, como se arranhadas com uma lâmina. Profundas. Irremovíveis. Na parede. Na madeira da porta. No armário de livros. Eu menti. Eu destruí. Eu rasguei a palavra. Fui afastada. Me investigaram por vandalismo. Pela primeira vez, fiquei em silêncio. Eu sabia que não adiantava explicar, porque quem ouvisse não acreditaria. Porque a vingança de Amália não era sobre machucar, era sobre revelar.
Ela queria que o mundo soubesse. E agora todos sabem. Hoje vivo reclusa. Meu apartamento está sempre escuro. Não tenho mais espelhos. Não uso canetas. E escrevo o mínimo possível. Porque às vezes, ao terminar uma frase, percebo que não fui eu quem a escreveu. Foi ela. E toda noite, antes de dormir, escuto o som do giz sobre a lousa. Mesmo sem ter lousa, mesmo sem ter giz, a palavra vive. E ela, também. Trabalhei como cobrador por 16 anos na linha 12, aquela que atravessa os bairros mais antigos da cidade e termina num beco sem saída cercado por mato, antes do antigo loteamento abandonado. Muita gente evitava trabalhar nessa linha. Diziam que dava azar. Que à noite era fácil ver coisa que não devia. Que as paradas pareciam estar sempre mais vazias do que o normal. Ou, cheias de gente que não devia estar ali. Mas eu precisava do emprego. Nunca acreditei em assombração. Até conhecer a mulher da casa do fim da linha. Era uma sexta-feira à noite, quase 22 horas. O ônibus já ia voltar para a garagem, quando uma passageira entrou na última parada da Penha, antes do terminal. Estava toda de preto, cabelo preso num coque alto, olhos fundos como dois buracos escuros. Carregava uma sacola de feira. Pediu para descer na última parada. Na tal casa no fim da linha. O lugar que ninguém usava mais. Achei estranho, mas assenti. O motorista, o velho João, me olhou pelo retrovisor com os olhos arregalados. Tem certeza, rapaz? Fazer o quê? Ela pediu. Fizemos o trajeto em silêncio. A mulher não tirava os olhos da janela. Tinha algo nela, pesado. Como se o ar ao redor estivesse mais frio. João diminuiu a velocidade quando passamos pelo último ponto oficial. E então ela levantou. É ali. Apontei para um portão enferrujado e uma casa que mal se via, engolida pelas sombras das árvores. Ela desceu. Nem agradeceu. Fiquei observando pelo vidro traseiro. Ela caminhou devagar, abriu o portão sem fazer barulho, como se tivesse a chave, e entrou. A casa estava iluminada. Mas ninguém morava ali. Pelo menos era o que diziam há anos. Na segunda-feira seguinte, voltei ao turno da noite. O João estava estranho. Falava pouco. Tremia o tempo todo. Disse que não queria mais dirigir naquela linha. Aquela mulher, murmurou. Ela não devia estar aqui. Que mulher? Ele me encarou. Aquela que você deixou na casa. Ela morreu faz anos. Ri. João, pelo amor de Deus. Ele ficou sério. Eu a conhecia. Ela se chamava Judite. Era costureira. Teve 3 filhos. O mais novo morreu atropelado bem ali, em frente à casa. Ela ficou mal da cabeça depois. Dizia que ouvia o menino chamando ela toda noite. Um dia, acendeu o fogão, trancou tudo e esperou. Esperou o quê? Queimar junto com a casa. Com tudo. Fiquei gelado. Mas, a casa tá de pé. Reconstruíram por cima. Um empresário comprou o terreno. Mas ninguém ficou lá por mais de uma semana. Naquela noite, tentei esquecer. Mas às 21h47, no mesmo ponto da penha, ela apareceu de novo. A mesma roupa. A mesma sacola. Os mesmos olhos fundos. Entrou, pagou a passagem, e foi profundo. Silêncio. Dessa vez, João se recusou a dirigir. Pediu para eu ficar com o motorista reserva. Quando chegamos perto da tal casa, ela levantou novamente. É ali. Dessa vez, esperei para ver. Ela entrou pelo mesmo portão, mas agora, a casa estava completamente escura. Sem sinal de vida. Nenhuma lâmpada. Nem vela. Na manhã seguinte, voltei ao local. Queria entender. Talvez estivesse sendo enganado, sei lá. Mas não havia marcas de pegadas. O mato estava alto, como se ninguém passasse por ali há semanas. O portão estava trancado com correntes. E no chão?
Um pedaço de tecido chamuscado. Como se tivesse sido queimado. Naquela noite, o rádio do ônibus começou a chiar do nada. O som ficou distorcido, depois de repente, parou. E então, o nome dela foi chamado no alto-falante. Judite. Passageira Judite. Última chamada. Eu não toquei em nada. Naquela semana, começaram as aparições. Passageiros juravam ver uma mulher sentada sozinha no fundo do ônibus, mesmo quando o banco estava vazio. Uma criança começou a chorar, dizendo que a moça do fundo estava brava com ele. Um rapaz que tentou tirar foto do ônibus, para provar que ela existia, morreu atropelado 2 dias depois. No mesmo ponto da Penha. Foi aí que resolvi sair da linha. Pedi transferência. Inventei uma doença. Fiquei meses longe. Até que recebi um envelope amarelo, sem remetente. Dentro, só uma folha. Você me deixou chegar. Agora leva até o fim. Desde então, eu vejo o ônibus passar mesmo quando não deveria. Ele aparece parado no ponto, com as luzes acesas. E lá dentro, alguém me observa. De preto. Com uma sacola no colo. Às vezes, eu acordo de madrugada com o barulho do freio. Outras, com a voz da roleta girando. Dizem que alguns lugares são portais. Mas eu aprendi que alguns trajetos também são. E que, às vezes, quando você leva alguém de volta para casa, ela decide nunca mais ir embora. Sempre me disseram que a vingança era um prato que se come frio. Mas aqui onde moro, ela é servida à luz de velas, toda noite, na janela do sótão. Herdei a casa da minha avó quando ela morreu, há 3 anos. Um casarão antigo, de madeira, que rende com qualquer passo mais pesado. Fica numa parte afastada da cidade, cercado por árvores antigas e um portão de ferro que parece sempre querer se fechar sozinho. Lembro de passar os verões ali quando criança. Mas havia uma única regra. Nunca suba para o sótão depois do pôr do sol. Na época, achei que fosse bobagem. Coisa de idoso querendo evitar bagunça. Mas minha avó era rígida. E sempre trancava a portinha do sótão com 2 voltas de chave antes de escurecer. Quando ela faleceu, fui morar na casa. Estava cansada de alugar apartamentos e lidar com barulho de vizinhos. Ali, ao menos, teria paz. Ou assim pensei. Nos primeiros dias, tudo foi tranquilo. O lugar tinha cheiro de eucalipto velho e lenha seca. Mas na primeira noite mais fria do mês, fui acordada por algo estranho. Uma luz. Suave. Tremeluzente. Vinha de cima. Da janela do sótão. Pensei que estivesse imaginando. Peguei o celular, subi as escadas com cuidado. Mas a porta do sótão estava trancada, com as mesmas voltas de chave que eu mesma tinha dado. E a janela seguia iluminada. Com a claridade de uma vela dançando lá dentro. Voltei a dormir tentando racionalizar. Reflexo. Carro passando. Ilusão. Mas aquilo se repetiu. Noite após noite. Sempre por volta das 2 horas da manhã. Sempre do mesmo jeito. Decidi abrir o sótão num fim de tarde, ainda com o sol alto. Era um espaço pequeno, cheio de baús, tecidos cobertos de pó e algumas bonecas de porcelana que me encaravam com olhos gastos. Nada demais, até eu encontrar a velha mesa de costura da minha avó. Ao lado dela, uma cadeira virada. E no chão, uma vela gasta, recém-usada. Ao tocá-la, ainda estava morna. Desci com o estômago embrulhado. Comecei a perguntar pro pessoal do bairro. Foi o senhor Antônio, da venda da esquina, que me contou o que ninguém nunca tinha tido coragem de dizer. Minha avó tinha sido traída por 2 mulheres do bairro. Elas costuravam com ela quando eram jovens. As 3 disputavam os mesmos clientes. Mas minha avó era perfeccionista demais, e isso incomodava. Dizem que, numa noite de inverno, ela foi chamada para entregar um vestido do outro lado da cidade, e não voltou mais. Ficou desaparecida por 2 dias. Quando encontraram,
estava machucada, desacordada, jogada atrás da própria casa. Nunca denunciaram ninguém. Mas ela sabia quem tinha feito. E desde então, começou a se trancar no sótão. Costurava só de madrugada. Com a luz de vela. Sozinha. Até que as duas mulheres morreram. Primeiro uma, com o rosto deformado após cair escada abaixo. Depois a outra, que sumiu no mato. Dizem que a encontraram enroscada em uma colcha, costurada em volta do corpo. Depois disso, minha avó nunca mais falou no assunto. Só mantinha o sótão fechado. E a vela, acesa. Naquela noite, fui dormir de luz acesa. Mas de novo, às 2 horas da manhã, a luz da vela surgiu. Dessa vez, fui até lá. Mas a chave que antes girava fácil, estava emperrada. E pela fresta debaixo da porta, vi um par de pés descalços passando. Quase desmaiei. Na manhã seguinte, encontrei pedaços de linha vermelha espalhados pela casa. No espelho do banheiro, um aviso. Fio por fio. Ponto por ponto. Passei a ouvir o barulho da máquina de costura à noite. Um zunido metálico, ritmado, vindo lá de cima. Como se alguém estivesse terminando um trabalho muito antigo. Comecei a sonhar com minha avó. Ela parecia vestida de preto, costurando um véu. E sempre dizia: ela ainda não aprendeu. Mas vai. Na noite seguinte, a vela brilhou mais forte. E na parede do sótão, que agora se recusava a abrir, surgiu uma sombra. Sentada. Costurando. Foi quando percebi. A terceira mulher, era eu. Eu que, sem saber, reativei a dor. Eu que ousei subir ali. Eu que desrespeitei a única regra. Nunca suba para o sótão depois do pôr do sol. Agora, a vela acende sozinha. Os pontos na colcha aumentam. E, às vezes, sinto meu corpo coçar. Quando olho, encontro linhas vermelhas costuradas na pele. A cada noite, um novo ponto. E sei, quando o bordado terminar, ela vai buscar outra. Ou talvez, costurar a minha boca. Para que eu nunca mais conte isso. Mas eu contei. Você está lendo. E talvez, agora, você seja próxima a ver a luz de vela na janela do sótão. Me chamo Alcides. Sou caseiro faz mais de 30 anos. Já vi muita coisa nesse mundão de terra, mas nada me preparou pro que aconteceu naquele fim de tarde abafado, quando o dono antigo da fazenda morreu bem ali, na minha frente. O nome dele era seu Arthur. Um homem duro, daqueles que acham que vão viver para sempre só porque tem dinheiro no banco e escopeta na parede. Sempre foi arisco, mas nos últimos meses ficou doente. E a doença o comeu por dentro. Na véspera da morte dele, fui chamado no quarto. A luz era fraca, e o cheiro de remédio se misturava com o de algo que não sei descrever, algo podre. Ele me chamou com a voz rouca. Alcides, me escuta bem. Aproximei. Ele segurou minha mão com uma força que não parecia caber num corpo tão frágil. Quando eu morrer, você vai ouvir 3 tiros. Não importa a hora. Nem o dia. Pode ser de madrugada. Pode ser no domingo. Mas vão ser 3. Um seguido do outro. Fiquei quieto, esperando ele continuar. Quando isso acontecer, você precisa ir até o túmulo. Sozinho. E atender ao meu último pedido. Perguntei que pedido era esse. Ele só disse: você vai saber. Mas tem que obedecer. Ou algo vai sair dali, para cobrar. Achei que era delírio. Gente morrendo fala coisa torta. Na manhã seguinte, ele se foi. Enterro simples, sem muito choro. A família dele era pequena e morava longe. Fiquei sozinho, como sempre. Na noite do terceiro dia, acordei com 3 estampidos secos. Pá! 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 Como tiros abafados por terra. Vieram do lado de fora. Do cemitériozinho atrás da capela, onde enterramos ele. Me vesti, peguei a lanterna e fui.
A noite estava quente, sem vento. A luz da lua deixava as cruzes do cemitério maiores do que eram. Quando cheguei no túmulo do seu Arthur, vi que a terra tinha rachado. Como se algo tivesse empurrado por dentro. Mas não havia sinal de ninguém. Nenhuma pegada. Sobre a lápide, repousava um envelope velho. Com meu nome escrito, Alcides, em letras trêmulas. Abri. Dentro, apenas uma folha. Cave até achar o que deixei. E leve pro rio. Tem que afundar. Com corrente tudo. Não olhe. Não abra. Só afunde. E nunca conte pra ninguém. Senti um gelo subir pela espinha. Mas, ainda assim, comecei a cavar. Meus dedos doíam. O chão parecia mais duro do que de costume. Depois de quase 1 hora, bati numa caixa. Caixa de ferro. Fechada com cadeado. Pesada demais pro tamanho. Ela tremia levemente, como se algo dentro se movesse. Algo pequeno. Deu um aperto no peito. Pensei, e se for só uma brincadeira mórbida? E se tiver ouro aí dentro? Voltei para casa com a caixa. Deixei na varanda dos fundos. Não consegui dormir. A caixa fazia barulho. Como se chorasse. Na manhã seguinte, decidi abrir. Arrombei com um pé de cabra. Lá dentro, um boneco de pano, com a cara do próprio seu Arthur. Olhos de botão, boca costurada. E uma corrente enrolada no pescoço, trançada com cabelos humanos. O pior? O boneco respirava. Senti a presença dele, viva. Pensei em queimar. Mas assim que acendi o fósforo, o boneco abriu os olhos. E gritou. Um som sem garganta, sem boca. Mas que ecoou na minha cabeça como um trovão seco. Joguei o fósforo fora e tranquei tudo no porão. Mas naquela noite, ouvi passos no telhado. Porta se abrindo. E a voz do seu Arthur chamando. Você me desobedeceu, Alcides. Quando olhei pela janela, vi uma sombra puxando corrente, arrastando os pés descalços na terra molhada, indo em direção à casa. As galinhas estavam mortas no curral. O cachorro uivava com os olhos esbugalhados. E a caixa estava no meu quarto. Fechada de novo. Com a mesma corrente. E um bilhete preso por um alfinete. Última chance. Peguei a caixa. Corri até o rio, já de madrugada. No caminho, a corrente começou a esquentar, como se queimasse minha mão. Joguei com força, bem no fundo. A água ferveu onde caiu. E logo, silêncio. Voltei, suado, cansado, trêmulo. A casa estava escura. Mas a presença se foi. Desde aquele dia, nunca mais ouvi os tiros. Nunca mais vi a sombra. Mas toda sexta-feira à noite, a corrente aparece na varanda. Molhada. Como se tivesse voltado do fundo. E o boneco, eu sei. Ele ainda respira. Me chamo Rafael. Tenho 38 anos. Mas toda vez que passo perto daquela escola rural desativada, meus joelhos enfraquecem. O tempo apagou muita coisa da minha memória, menos aquela noite. A noite em que a professora Ana voltou da cova. Eu era criança quando estudei na Escola Municipal Domingos Pereira, no interior de Goiás. Um lugar pequeno, de chão batido, lousa gasta e cheiro de giz. A professora Ana era severa. E sofrida. Morava sozinha, cuidava da mãe enferma e andava com as roupas sempre amassadas. Mas ensinava bem. Melhor que muita gente. Tinha olhos fundos, e falava baixo. Mas tinha uma coisa nela que incomodava os outros professores. Era como se não envelhecesse. Ano após ano, ela dava aula para as turmas do 4º ano. Sempre o quarto. Nunca mudava. Nunca faltava. Nunca sorria. Diziam que era amarga por causa do filho. Um menino que morreu afogado num poço perto da escola, décadas antes. Disseram que foi acidente. Outros juravam que foi culpa dela.
A verdade é que ninguém tinha coragem de perguntar. Mas o que aconteceu mesmo foi numa sexta-feira de outubro. Eu tinha 10 anos. Naquele dia, a diretora reuniu todos no pátio e anunciou: a professora Ana faleceu essa madrugada. Disse que foi infarto. Mas a cozinheira jurava que ouviu gritos durante a noite. Gritos de homem e de criança vindo da casa dela. Fizeram um enterro simples. A cova ficou nos fundos da escola, perto da jaqueira onde ela gostava de sentar no recreio. Mas, na segunda-feira, ela apareceu na sala. Mesma roupa. Mesmo cabelo preso. Entrou, escreveu o nome no quadro. E começou a chamada. A turma ficou muda. Ninguém sabia o que fazer. Foi o Miguel que levantou a mão e disse, com coragem infantil: a senhora morreu. Ela olhou para ele, com um olhar vazio. Alguém te ensinou a mentir, Miguel? Ninguém respondeu. Ela continuou a aula como se nada tivesse acontecido. No recreio, ninguém saiu. Ela ficou sentada na mesa, costurando alguma coisa. Pedaços de pano. Pedaços de farda escolar. Eram bonequinhos, do tamanho de uma mão. Com nossas iniciais bordadas no peito. Cada dia, um novo. E a cada novo boneco, um aluno adoecia. Primeiro febre. Depois, pesadelos. E então, sumiam da escola. Até que, certa noite, decidi invadir a sala. Levei lanterna, coragem e um crucifixo que minha avó me deu. Na carteira dela, encontrei um caderno preto. Com nomes. Nomes dos alunos da nossa sala. Ao lado de cada nome, um risco vermelho. E a data. Só meu nome estava em branco. Na última página, havia uma foto velha. Da professora, com um menino nos braços. Atrás da foto, uma frase rabiscada. Eles riram do meu filho. Cada um vai aprender o que é perder. Voltei correndo. Mas o corredor parecia ter se esticado. As portas batiam sozinhas. E uma voz sussurrava meu nome, de todas as direções. Rafael. Rafael. Corri até o quintal. E foi lá que vi. A cova dela estava aberta por dentro. A terra revirada, como se alguém tivesse saído rastejando. Ao lado, todos os bonecos. Empilhados. Queimando sem fogo. E ali, no meio, o meu boneco. Com os olhos costurados com linha vermelha. Na mesma hora, comecei a tossir. Sangue. Desmaiei ali mesmo. Acordei no hospital 2 dias depois. A escola foi fechada. Disseram que foi infestação de morcegos. Que era insalubre. Mentira. Acontece que, em noite de lua cheia, a diretora também sumiu. E o caseiro que foi cavar outra cova atrás da escola, encontrou 9 esqueletos infantis, todos com roupas de aluno. E ao lado deles, o corpo da professora Ana. Mas não tinha podridão. Ela estava intacta. O que me salvou? Nunca soube. Talvez por ter me lembrado do filho dela. Na semana anterior, enquanto todos zombavam do retrato velho na parede, fui o único a perguntar quem era aquele menino. Ela respondeu: é tudo que me resta. Eu apenas disse: ele parece feliz. E ela sorriu. Pela única vez. Desde então, eu evito falar sobre isso. Mas às vezes, ouço passos de salto batendo na calçada, e um pano sendo rasgado. E, toda sexta-feira, encontro uma jujuba vermelha no tapete da porta. Ela dava jujubas só para os alunos favoritos. E eu acho que fui perdoado. Me chamo Cíntia, tenho 33 anos, e jurei que nunca mais colocaria os pés na casa onde fui criada. Mas promessas são frágeis quando a última pessoa da sua família morre. E a escritura de um imóvel velho chega pelo correio com o nome da sua mãe estampado como última proprietária. Voltei por obrigação. Para vender aquilo, assinar papelada e sumir. Mas bastou eu empurrar o portão enferrujado para sentir que a casa ainda me odiava. Era como se ela lembrasse de mim.
Cada degrau, cada janela quebrada, cada parede mofada. Tudo parecia pulsar, respirar. Minha mãe morreu sozinha ali dentro. Caiu da escada. Foi o que disseram. Mas eu sabia que não foi só isso. Sabia desde criança, desde o dia em que parei de subir pro quarto de cima. Era um sótão, trancado com corrente grossa, com uma fechadura que minha mãe escondia a chave dentro do sutiã. Ela dizia que era onde guardava as coisas do meu pai. Mas ele tinha morrido antes de eu nascer, e nunca vi nada dele pela casa. O estranho é que às vezes eu ouvia alguém andando lá em cima, passos leves, outras vezes arrastados, como se alguma coisa se pendurasse no teto e deixasse o corpo balançando, com os pés tocando o chão. Certa vez, aos 7 anos, jurei ter visto um olho espiando pela fresta da porta do sótão. Não contei pra ninguém. Mas, no dia seguinte, encontrei minha gata morta, como se tivesse sido arremessada do alto. Minha mãe gritou comigo. Mandou eu parar com as histórias. Disse que era minha culpa, que eu ficava invocando coisa. Depois disso nunca mais dormi com a porta do quarto aberta. Mas agora, adulta ali novamente, o sótão ainda estava lá. Mesmo trancado, mesmo silencioso. Na primeira noite, sonhei que alguém descia as escadas de madrugada. Eu ouvia o rangido dos degraus, o som da corrente se arrastando. E quando abri os olhos, vi o abajur do corredor aceso. No segundo dia, enquanto limpava o porão, encontrei um baú. Dentro dele, cadernos, todos escritos por minha mãe. E um envelope com meu nome. Abri com mãos trêmulas. Era uma carta. Cíntia, se você está lendo isso, é porque ele te deixou voltar. Mas não pense que está livre. Ele nunca esquece. Ele nunca perdoa. O que fizemos foi por medo. Eu, sua avó e sua tia, achamos que ele tinha morrido. Mas ele estava só, adormecido. O quarto de cima não era dele. Era seu. Mas ele quis tomar. Cuidado com o espelho, filha. Ele gosta de usar seu rosto. Eu joguei a carta no chão. O ar ficou mais denso. Ouvi um baque no andar de cima. Algo, ou alguém, havia caído. Subi, contra todo o instinto de sobrevivência. A corrente da porta do sótão estava rompida. Lá dentro, apenas uma cadeira. E um espelho antigo oval coberto por um lençol branco. Me aproximei, tremendo. Puxei o pano. E vi meu rosto. Mas ele não me imitava. Meu reflexo sorria, enquanto eu estava séria. Ele então sussurrou. Demorou para voltar, irmã. Corri. Tropecei nas tábuas soltas. Fui até o quintal, peguei gasolina e um fósforo. Naquela noite pus fogo na casa. Vi as chamas subirem pelas janelas. E ouvi gritos. Mas não era só um. Eram muitos. Homens, mulheres, crianças, vozes que eu nunca tinha ouvido. Ou talvez, vozes que a casa guardava desde antes de eu nascer. A polícia apareceu no dia seguinte. Disseram que foi acidente com botijão de gás. Não investigaram mais. Mas eu sei. A vingança dele não era contra minha mãe. Era contra mim. E às vezes quando passo por espelhos em shoppings, banheiros, elevadores, meu reflexo continua parado, mesmo quando eu já virei o rosto. O rangido metálico dos portões do cemitério da Consolação ecoou atrás de mim, engolindo o último resquício de barulho da cidade. Mais uma noite. Mais um mergulho no reino do silêncio e das sombras. Eu sou Elias, o guardião noturno deste reino dos que já se foram. Conheço cada sussurro do vento entre os túmulos, cada gemido das árvores centenárias. Sei quais jazigos a umidade da noite torna mais frios, onde a grama parece mais escura, talvez nutrida por segredos que a terra insiste em guardar. Mas esta noite tem um peso diferente. Sinto no ar parado, na forma como a escuridão parece mais densa, quase palpável. Tudo começou com Dona Aurora. Uma figura imponente, cujo caixão de mogno reluzente desceu à sepultura sob o olhar apreensivo de uma família vestida de preto. Havia luto, sim, mas também uma tensão que me arrepiou a espinha. Rancor. Era essa a palavra que pairava invisível sobre eles. Assim que o último carro sumiu pela avenida, o cemitério voltou ao seu mutismo habitual. Minha lanterna corta a escuridão enquanto faço minha ronda, os nomes nas lápides surgindo e sumindo na luz trêmula. Foi então que ouvi um som baixo, quase um sussurro vindo da direção do túmulo de Dona Aurora. Um arranhar sutil, como unhas raspando contra a madeira. Meu coração deu um salto. Ratos? Talvez. Mas havia algo naquela insistência, naquela quase determinação do som, que me perturbou profundamente.
Caminhei lentamente, à luz da lanterna hesitante, até o imponente bloco de granito que selava seu descanso. O som cessou assim que me aproximei, deixando um silêncio ainda mais pesado. Na noite seguinte, voltou. Mais forte, mais urgente. Um calafrio gelado percorreu meu corpo. Não eram roedores. Era algo preso, lutando para sair. Ou talvez, tentando alcançar algo. As noites se seguiram marcadas por aquele ruído crescente. Às vezes, um murmúrio abafado que parecia vir de profundezas insondáveis, outras, um baque surdo que ecoava no silêncio sepulcral. Meus sonhos se povoaram de mãos pálidas arranhando a terra, de olhos vazios me fitando da escuridão. Eu sabia que algo estava terrivelmente errado. O descanso de Dona Aurora havia sido violado, mas não por um espírito em busca de paz. Era algo carregado de uma energia sinistra, algo que parecia consumir a própria luz da minha lanterna ao me aproximar. Na 10ª noite, a atmosfera era opressora. Uma névoa fria dançava entre os túmulos, envolvendo os anjos de mármore em mortalhas fantasmagóricas. A lua se escondia teimosamente atrás de nuvens carregadas. O som vindo do túmulo de Dona Aurora era agora um raspar frenético, quase desesperado, acompanhado por um gorgolejo abafado que me embrulhou o estômago. De repente, um grito cortou o silêncio. Não emanava do túmulo, mas vinha de além dos muros. Corri, a lanterna sacudindo, até o portão principal. Através das grades frias de ferro, vi a figura vacilante de um homem se afastando cambaleante da rua escura. Suas mãos estavam no rosto, como se tentasse. Meu trabalho como vigia noturno no antigo edifício das Acácias nunca foi dos mais emocionantes. 11 andares de escritórios vazios, o eco dos meus passos nos corredores de linóleo encerado, a luz fria dos fluorescentes zumbindo como insetos solitários. Mas desde que o Sr. Almeida morreu, as coisas mudaram. O Sr. Almeida era um dos últimos inquilinos fixos do prédio, um advogado idoso e recluso cujo escritório ficava no 8º andar. Morreu sozinho, de causas naturais, mas desde então, o 8º andar parece ter adquirido uma aura diferente. Um frio persistente que ignora o sistema de aquecimento, sombras que dançam nos cantos mesmo sem vento, e um cheiro tênue, quase imperceptível, de charuto barato, o favorito do Sr. Almeida. Eu sempre fui cético quanto a histórias de fantasmas. Até agora. Começou com sussurros. Baixos, indistintos, como se alguém estivesse falando ao longe. No começo, achei que era o vento uivando pelas frestas das janelas antigas. Mas os sussurros só vinham no 8º andar, e mesmo em noites sem vento, eles estavam lá. Depois, as luzes começaram a piscar de forma irregular, apenas naquele andar. E as portas? Encontrava salas que tinha certeza de ter trancado abertas, e outras fechadas com a tranca corrida, sem que eu tivesse tocado nelas. Na semana passada, aconteceu algo mais concreto. Enquanto fazia minha ronda, ouvi o som inconfundível de uma máquina de escrever vindo do escritório do Sr. Almeida. Um teclar lento e ritmado, como se alguém estivesse ditando um documento antigo. Meu sangue gelou. O escritório estava lacrado desde a morte dele. Hesitei, a lanterna na mão tremendo levemente. Abri a porta com a chave mestra. O escritório estava mergulhado em sombras, a luz da rua mal filtrando pelas cortinas empoeiradas. O cheiro de charuto era mais forte naquela noite. E então vi. Ou melhor, senti. Uma presença. Uma frialdade intensa emanava da cadeira onde o Sr. Almeida costumava se sentar. A máquina de escrever estava parada sobre a mesa, as teclas inertes. Mas a sensação de que alguém, ou algo, acabará de estar ali era inegável. Nas noites seguintes, evitei o 8º andar o máximo possível, focando minhas rondas nos outros andares. Mas era impossível ignorar o que estava acontecendo. Os sussurros se tornaram mais claros, às vezes parecendo formar palavras ininteligíveis. As sombras pareciam se alongar e encolher por conta própria. Hoje, algo aconteceu que me fez questionar minha sanidade. Enquanto passava pelo corredor do 8º andar, ouvi uma voz. Rouca, hesitante, mas inequivocamente humana. Ela murmurou meu nome, Sebastião.
Parei no meio do corredor, o coração batendo descompassado. Olhei para os lados. Ninguém. A voz soou tão perto, tão real, que senti um arrepio percorrer cada centímetro da minha pele. Decidi que precisava descobrir o que estava acontecendo. Peguei minha lanterna, uma barra de ferro que ficava no depósito e subi as escadas para o 8º andar. O ar estava pesado, carregado de uma energia.